Sofrer sem reclamar. Parece uma missão quase impossível. Viver sem reclamar já é uma coisa assim difícil, concorda? E sofrer sem reclamar? Acredito que merece a nossa admiração alguém que tenha sofrido ou esteja sofrendo e não reclama de absolutamente nada. E quando o sofrimento é injusto, a pessoa não merece, é um sofrimento incompreendido, é um inocente que está sofrendo, e mesmo assim a pessoa não reclama, é quase certo que a gente coloque uma pessoa dessa num altar, porque é um verdadeiro santo, uma verdadeira santa, alguém que sofre assim. Mas essa foi uma das características do servo do Senhor. Ele nunca reclamou do seu sofrimento. E o seu sofrimento foi injusto, foi incompreendido, foi o sofrimento de um inocente. Mas os seus lábios nunca cometeram o pecado, nem da reclamação e nem do engano, para poder escapar ou se fazer culpado do seu sofrimento. Esta é uma das mensagens da 4ª estrofe do Cântico do Servo que nós estamos estudando, que se encontra em Isaías capítulo 52, verso 13, até Isaías 53, verso 12. Então vamos ler este poema, Isaías 52, verso 13, até 53, verso 12. O texto diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais a que dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos por tua imensa bondade em nos dar a tua palavra. Mas reconhecemos que nós não somos capazes de compreendê-la, de explaná-la, de amá-la e de obedecê-la. Por isso nós pedimos a tua graça nos capacitando. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías falou à sua própria geração, aos seus contemporâneos de Judá e Jerusalém, que haviam recebido uma espécie de segunda chance de Deus, quando Deus impediu que o império assírio tomasse a cidade. Mas mesmo libertos desta invasão, aquele povo continuou no seu pecado de desobediência, desconfiança de Deus e confiança em si mesmo. Por isso Deus adiantou, profetizou através do profeta, que a Babilônia seria agora o juízo de Deus sobre eles. Mas o profeta fez também questão de deixar suas profecias escritas, para que servissem de consolo para aqueles que estivessem no exílio alguns anos depois da sua morte, para que eles soubessem que o juízo de Deus não seria a palavra final de Deus para aquela nação, que Deus restauraria aquela nação. E nessa parte do livro que ele anuncia então essas profecias de consolo, ele também faz questão de proclamar a solução definitiva de Deus para o pecado do povo de Deus. E esta solução seria através do servo do Senhor. E ela é pronunciada através do que é chamado cântico ou canções do servo, que foram registradas no capítulo 42, versos 1 a 9, 49, 1 a 6, 50, 4 a 9, e a quarta canção do servo, que é esta aqui de 52, 13 a 53, 12. Esse é um poema, uma canção composta pelo profeta, mas que anuncia ou anunciava o futuro servo do Senhor, que seria enviado por Deus para tratar do problema do pecado humano. É um poema com 5 estrofes, cada uma das estrofes tem 3 versos. Na primeira e na última estrofe é Deus quem fala, Deus anuncia o seu servo. Na segunda e na terceira é o povo salvo pelo servo, que descreve essa obra do servo. Na quarta, que é a que nós vamos estudar hoje, tanto pode ser o próprio Deus falando ou usando o seu profeta para anunciar o servo. Notamos também que na primeira e na última estrofe,
é falado da exaltação do servo, de como o servo seria exaltado. E nas 3 estrofes do meio, nós temos a profecia do sofrimento e da humilhação do servo. Sendo que nessas profecias, a que fica exatamente no meio do poema, versículos 4 a 6, que tratamos na última pregação, explica a razão do sofrimento, um sofrimento expiatório. De modo que o poema tanto apresenta o contraste entre a exaltação e a humilhação do Senhor Jesus Cristo, através da aparência e a realidade de fato diante de Deus, como através de contrastes na linguagem ou nas repetições. Na primeira estrofe nós vimos que, apesar da humilhação, o servo do Senhor será bem-sucedido. Na segunda estrofe foi enfatizado que as pessoas não creram no servo do Senhor. Levadas pela aparência, elas recusaram crer na salvação proclamada pelo servo do Senhor. Na terceira estrofe, versos 4 a 6, nós então enfatizamos que o sofrimento do servo foi expiatório, isto é, ele sofreu pagando pelos pecados do povo de Deus. Foi um sofrimento que é chamado de substitutivo penal, ou penal substitutivo. O que significa isso? Que ele pagou a pena estabelecida por Deus pelo pecado das pessoas, substituindo estas pessoas. Ele então substituiu o povo de Deus, sofrendo a penalidade que Deus havia estabelecido para o pecado. E nessa quarta estrofe, versos 7, 8 e 9, nós vamos enfatizar que ele sofreu sem reclamar. Ele sofreu, e sofreu muito, e sofreu sem reclamar. Se você prestar bem atenção nesses versos 7, 8 e 9, você percebe que tanto no primeiro como no último verso é mencionado que ele não pecou com os seus lábios. Ele nem reclamou, nem enganou. E ele não reclamou do seu sofrimento, porque o seu sofrimento foi voluntário, isto é, ele aceitou voluntariamente, ele aceitou de boa vontade, ele aceitou de forma submissa o sofrimento que lhe foi imposto. É dito que ele foi oprimido. A palavra oprimir tem como ideia central forçar alguém a fazer algo que traz sofrimento, a fazer algo que leva a pessoa a sofrer. Fala de exigir alguma coisa que coloca a pessoa em apuros, que coloca a pessoa numa situação de aperto e de angústia. No capítulo 9 de Isaías, verso 3, esta palavra, na sua forma de substantivo, fala do opressor como aquele que tem uma vara, aquele que bate nas pessoas e força as pessoas a fazerem um trabalho que estas pessoas não querem fazer. Em outros contextos da Bíblia, a palavra foi usada para falar de um condutor de animais que maltrata aquele animal, que faz com que aquele animal seja maltratado. Aqui é dito que Jesus foi oprimido. Ele passou por opressão. Ele foi submetido a um sofrimento intenso. Mas só que é dito que ele foi também humilhado. E esta expressão, e humilhado, na sua língua original, está como que, e ele humilhou-se. Ele foi oprimido, mas de fato era ele quem estava se humilhando. Ele não abriu a sua boca, porque ele estava aceitando de
boa vontade àquele sofrimento. Esta mensagem será demonstrada de maneira muito enfática no Novo Testamento, no livro de Filipenses, carta que o apóstolo Paulo escreveu, e nesta carta o apóstolo Paulo tenta corrigir um problema que havia ali na igreja de Filipos, que era um problema de disputa, de alguém tentando ser maior do que outros, de alguém tentando se considerar melhor e maior, superior a outras pessoas. E para desafiar estas pessoas a não terem esse tipo de comportamento, no capítulo 2, no verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar ou a mesma atitude de Cristo Jesus. E aí ele continua: que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, algo que ele deveria segurar a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o autor, o apóstolo Paulo, está seguindo exatamente o ensino que é dito em Isaías 53:7, que Jesus submeteu-se voluntariamente. Ele aceitou a vontade de Deus em sua vida, mesmo sabendo que essa vontade de Deus acarretaria um sofrimento intenso, acarretaria uma opressão sobre ele, acarretaria uma morte, e morte de cruz. Então ele humilhou-se, submetendo-se a isso. Ele aceitou. Note, não é que ele foi humilhado, ele se humilhou. Ele aceitou este sofrimento. Ele foi oprimido, sim. Mas por que ele foi oprimido? Porque ele voluntariamente se humilhou, aceitou esta opressão como parte do plano de Deus para a sua vida. Aceitou em silêncio, sem reclamar, sem falar nada. De modo proposital ele aceita este sofrimento. Não é que Jesus foi pego por eventos não controlados do mundo, por acidentes, mas voluntariamente ele se entregou. Nós não podemos considerar o Senhor Jesus como uma vítima desamparada dos acontecimentos, uma vítima aí dos projetos maldosos dos seres humanos, uma vítima das grandes engrenagens do poder ou de um destino impiedoso. Não. Nós devemos olhar para Jesus como um servo submisso, que mesmo sabendo que a vontade do Pai para a sua vida incluiria aquela opressão, incluiria aquele intenso sofrimento, ele disse: aqui estou para cumprir a tua vontade. Eu aceito a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade e vou fazê-la sem reclamar. Para tornar isto bem enfático, Isaías faz uma comparação, como o cordeiro que é levado ao matadouro, ou como uma ovelha muda que é levada para ser tosquiada, isso é, para ter sua lã cortada, né, para que a lã fosse rapada dela. Ele não abriu a sua boca. Eu sempre achei muito interessante isso,
não conheço nada assim de animais, mas muito recentemente, um colega me convidou para comer um cordeiro que ele tinha matado, certo? E aí eu aproveitei não só para comer o cordeiro, mas para perguntar como foi isso. E aí ele me explicou, e ele disse, é exatamente do jeito que está lá em Isaías 53. O cordeiro simplesmente não berra. Pelo menos no caso ele vai lá, é morto e silenciosamente. Isaías tinha conhecimento disso. Lembra que Isaías, quando ele foi vocacionado por Deus, ele estava onde? O pregador de Isaías nunca disse isso para vocês? Estava onde? No templo, lembram do templo? E o que acontecia ali no templo? Diariamente, várias vezes por dia, o quê? Sacrifícios. E entre esses sacrifícios, sacrifícios de cordeiros. Cordeiros que eram levados e eram imolados ali no altar. Sacrifícios então expiatórios, mas feitos por animais. E aí Isaías via isso e ele faz esta comparação. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Como uma ovelha muda que é conduzida para ser tosqueada, para ter sua lã retirada, ele não abriu a sua boca. Eu quero destacar aqui dois contrastes. Primeiro, o contraste do servo do Senhor, narrado aqui no verso 7, comparado a um cordeiro que é levado para o matadouro, para a matança, para a morte, e a ovelha que é levada para a tosquia. E o verso 6, último verso da estrofe anterior, onde nós fomos comparados a ovelhas. Está vendo aí o verso 6? Nós fomos comparados a ovelhas. Agora nós somos que tipo de ovelha? Ovelhas que se desviaram, que se dispersaram, que cada uma seguiu o seu próprio caminho. Ovelhas insubmissas, ovelhas que não aceitaram a vontade de Deus para a sua vida e decidiram seguir seus próprios caminhos. Já o servo do Senhor faz o quê? Aceita, se submete à vontade de Deus. O outro contraste é que os animais que eram levados para os sacrifícios, eles não sabiam o que ia acontecer com eles, concordam? Eles estão ali sendo levados, eles não sabem o que vai acontecer com eles. Eles vão mudos, mas não de boa vontade. Eles vão porque são carregados até lá. No caso do Senhor Jesus Cristo, ele foi de boa vontade. Ele foi sabendo o que iria acontecer com ele. Ele foi voluntariamente. E aqui merece destaque o seguinte fato. Nosso pecado, demonstrado aí no verso 6, quando nos desviamos de Deus, seguimos os nossos próprios caminhos, foi um pecado voluntário. Cada um de nós fez isso porque quis fazer. Sabíamos da verdade, sabíamos do caminho verdadeiro, sabemos o que Deus quer para a nossa vida, pelo menos nas coisas mais simples, e mesmo assim, desobedecemos. E mesmo assim, não nos submetemos. É uma desobediência voluntária. Para que um pagamento apropriado fosse feito, a obediência também teria que ser voluntária. Conscientemente voluntária. No caso, os sacrifícios de animais que ocorriam antes do sacrifício de Cristo,
serviam como símbolos, apenas como ilustrações. Mas aqueles sacrifícios mesmos, conforme nós lemos no livro de Hebreus, não tinham o poder de purificar ou de perdoar o pecado. Eram animais. E um animal não tem condição suficiente para pagar pelos pecados voluntariamente, conscientemente cometidos por uma pessoa. Apenas ilustravam, apenas simbolizavam. As pessoas do Antigo Testamento, confiando na palavra de Deus, de que a confissão e o oferecimento daquele sacrifício, Deus lhe daria o perdão, elas aceitavam. Mas elas não tinham consciência ainda de tudo que estava envolvido. Aqui em Isaías, a revelação chega a esse clímax, a esse ápice. Lembre-se que como foi que Isaías foi purificado do seu pecado? Uma tenaz tirada do altar. Um sacrifício foi feito. E agora Isaías entende completamente que aquele sacrifício apontava para um outro sacrifício superior, voluntário, feito pelo servo do Senhor que viria, no nosso caso, que já veio, o Senhor Jesus Cristo, que voluntariamente aceitou pagar pelos nossos pecados. Quando nós lermos ou ouvirmos sobre o sacrifício de Cristo, não podemos tê-lo na conta de um coitado, que não teve outra escolha, que caiu numa certa armadilha, que não teve poder para se libertar daquilo. Não. Temos que olhar para alguém que, consciente e voluntariamente, disse: eu aceito este sofrimento, para que o nosso povo, o povo de Deus, seja salvo. Podemos fazer aqui um exercício de imaginação. Imagine na eternidade passada. É um paradoxo de termos, mas que a gente utiliza para falar do tempo antes da criação, antes de Deus criar tudo. Ele, o Filho e o Espírito já sabiam que iam criar, como iam criar e tudo o que iria acontecer. Eles já sabiam disso. Aqui é só uma ilustração para a gente entender. Esse diálogo que eu vou dizer aqui nunca aconteceu, mas é apenas para a gente compreender. O Pai então, o Filho e o Espírito ali, olhando, tendo uma visão do futuro, veem o que eles vão criar, veem a humanidade, veem que esta humanidade vão se voltar contra ele, que serão como ovelhas que vão se afastar dele, mas eles decidem salvar alguns desta humanidade para formar o povo dele. Mas sabem que para que essa salvação seja concretizada, é preciso que a penalidade seja paga. E o filho diz: eu vou pagar. Eu me ofereço para pagar. Eu sei o quanto vai custar. Eu sei a intensidade desse sofrimento. Eu sei quanto vai doer. Mas eu me ofereço para pagar. Nós queremos salvar fulano. Nós queremos salvar cicrano. E aí você pode pensar em você e colocar seu nome. Nós queremos salvar você. E eu me ofereço para pagar. E ele faz isso sem reclamar.
O servo do Senhor sofreu sem reclamar e sofreu voluntariamente. Mas em segundo lugar, o servo do Senhor sofreu sem reclamar, mesmo o seu sofrimento sendo injusto e incompreendido. Diz no verso 8, que pela opressão e pelo juízo ele foi levado. A ideia aqui é que o seu juízo, o seu julgamento, foi um julgamento forçado, foi um julgamento opressor, não foi um julgamento justo. Os seus direitos não foram respeitados. O devido processo da lei daquela época não foi seguido. Foi um juízo feito, foi um julgamento feito de forma errada, de forma ilegal. E mesmo assim ele não reclamou. Ser julgado já é doloroso. Ser julgado de forma injusta, mais doloroso ainda. Mas ele não reclamou. Mesmo sendo julgado de forma injusta, e mesmo não sendo compreendido. Quando diz da sua linhagem, quem se preocupou, a ideia aqui é da sua geração, das pessoas do seu tempo, quem foi que considerou, quem foi que parou para pensar correta e honestamente no que estava envolvido, na razão do seu sofrimento? E aqui nós podemos pensar em dois julgamentos que estão sendo colocados aqui. Primeiro, o julgamento do tribunal. E se você está lembrado das descrições do julgamento de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, lembra que Jesus foi julgado por dois tribunais, não é? O tribunal religioso judaico, o Sinédrio, que ele passou quase que a noite toda na casa, entre as casas de Anás e Caifás, sendo julgado, e depois o tribunal romano, diante de Pilatos. Nos dois casos foram julgamentos injustos. Lembra do que Pilatos falou? Eu não vejo nenhum crime nesse homem. Eu vou mandar que ele seja açoitado e soltar. Que absurdo, não é? Se você não vê nenhum crime, por que ele vai apanhar? Mas é isso que Pilatos deu. Eu não vejo nenhum crime nele. Para satisfazer vocês, eu vou mandar baterem nele e aí eu solto ele. E por aí você já percebe a injustiça. Porque se ele não tem crime nenhum, não tem que apanhar. Mas aí a multidão não quer nem isso. Quer o quê? Não, apanha, só bater não vale não. Tem aqui matar. E Pilatos cede, mesmo sabendo que nele não havia crime algum, culpa nenhuma. Então foi um julgamento injusto. Mas há um outro tipo de julgamento injusto. Esse julgamento é a opinião das pessoas. E aqui nós estamos falando do julgamento informal, do julgamento daquilo que as pessoas pensam. E o que pensaram de Jesus quando ele estava na cruz? A partir do momento do julgamento mesmo, né, que os soldados batiam e ironicamente se curvavam diante dele, dizendo: salve, rei dos judeus. O que os soldados queriam dizer com aquilo? Sei lá, é rei coisa nenhuma, não é isso? E as pessoas, quando viram Jesus na cruz, o que disseram? Você é filho de Deus, desce daí. Quando já se viu um filho de Deus estar nesse jeito aí, sendo crucificado, sofrendo desse jeito? Esse é um outro tipo de julgamento, concorda comigo? E se pensar bem, mais doloroso. Não é verdade? Quando não há compreensão quanto à razão do sofrimento.
quando as pessoas não entendem por que aquilo está acontecendo. É isso que Isaías está dizendo. Que na geração de Jesus ninguém se preocupou em entender corretamente por que ele estava sofrendo, por que ele estava morrendo, por que ele estava sendo cortado da terra dos viventes, sofrendo de uma morte tão violenta. E Isaías acrescenta: porque aquele sofrimento foi por causa do pecado do meu povo. Ele sofreu por causa do pecado do povo de Deus. Mas as pessoas na época entenderam assim? Entenderam? Os próprios discípulos de Jesus entenderam assim? Só teve uma pessoa, à luz do relatório dos evangelhos, que entendeu assim. Quem foi? O outro que estava morrendo ali ao lado dele. Lembra que fala? Nós merecemos, mas esse aí nenhum mal fez. Além do sofrimento injusto, um sofrimento incompreendido. Um sofrimento que as pessoas não entenderam, que as pessoas não compreenderam. Mesmo assim, ele não reclamou. Para mim isso é sobre-humano, né? Você sofrer quando você merece o sofrimento. Normalmente a gente já reclama, né? Mesmo sabendo que merece. Sem merecer, injustamente, e sem ninguém que entenda. Sem ninguém que demonstre simpatia, sem ninguém que demonstre compaixão. Mesmo assim, ele não reclamou. Um sofrimento, então, injusto, incompreendido, mas ele não reclamou. E por último, verso 9, um sofrimento claramente imerecido. É dito: designaram-lhe a sepultura com os ímpios. A ideia aqui é: quem morria na cruz é porque tinha sido condenado. Era considerado o quê? Um criminoso. Então não se preparava um sepulcro, um túmulo para essas pessoas. Em algumas regiões do Império Romano, elas eram deixadas lá vários dias na cruz, certo? Lembra, eu já mencionei isso aqui quando tratamos do Evangelho de João, que o propósito da crucificação não era só matar. Era matar fazendo sofrer. Ok? A pessoa ficava dependurada, se sustentando ali nos pés, em algo que havia para sustentar os pés, mas dependurada. Cada vez que ela tinha que respirar, ela tinha que fazer um esforço muito grande para puxar o ar, e aí doía tudo. E pouco a pouco os órgãos internos iam se descolando, ela ia tendo hemorragia, e pouco a pouco ela ia asfixiando até morrer. Em alguns casos isso demorava 3, 4 dias. Não era assim, botou na cruz, morreu. Demorava 3, 4 dias para a pessoa morrer. Há relatórios no Império Romano que alguns que eram mais fortes, mais resistentes, demoravam 3, 4 dias para morrer. Ali perdendo sangue, perdendo líquido, perdendo energias e as partes do corpo se desconjuntando. No caso de Jesus, lembra que ele fez o quê? Entregou o Espírito. Voluntariamente ele entregou o Espírito. Mas os ladrões do lado continuaram o quê? Vivos. Só que lembra que era a Páscoa. E os judeus não queriam celebrar a Páscoa tendo 3 criminosos crucificados ali ao lado da cidade. Então os judeus pediram o quê? Para adiantar a morte. Aí os soldados romanos foram e fizeram o quê nos dois? Quebraram as pernas. Por quê?
Porque se a pessoa está se segurando aqui nas pernas, de pendurado, no momento que as pernas são quebradas, desconjunta tudo, a asfixia se completa e a pessoa morre sufocada imediatamente. No caso de Jesus não houve isso, porque ele já tinha entregue o Espírito. No caso dos judeus, como eles não iam deixar o corpo ali, como eu estava dizendo, em outros lugares do império era deixado ali, apodrecia ali, e o que acontecia? As aves de rapina vinham e devoravam, ok? Ou eram jogados ao relento. No caso dos judeus, a sepultura designada seria uma vala comum para criminosos, para pecadores, para quem não merecia um túmulo. Estão entendendo? Esse era o plano. Mas o que a profecia diz? Mas com o rico esteve na sua morte. Esse é um detalhe da profecia muito incrível, certo? Que era para tirarem Jesus da cruz e colocarem numa vala comum. Mas aí houve um homem, quem? José de Arimateia, que pede o corpo e coloca num túmulo bonito, num túmulo de gente rica. E por que isso aconteceu? Aí ele diz, porque ele não fez nenhuma injustiça. Ele não era culpado. Ele não cometeu nenhuma violência. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele nunca pecou com os seus lábios. Olha que viver e nunca dizer uma besteira é algo assim surpreendente. E é o que está sendo dito. Ele nunca pecou. Então, por isso que mesmo tendo aquela morte que foi em nosso lugar, o seu sepultamento foi honrado, foi colocado num túmulo rico. Foi um sofrimento voluntário, foi um sofrimento injusto, foi um sofrimento incompreendido, foi um sofrimento imerecido, mas ele não reclamou. É interessante a aplicação que o apóstolo Pedro faz disso na primeira carta. Vá para 1 Pedro, capítulo 2, verso de 20 até 25. Veja o que o apóstolo Pedro diz. Pois que glória há se, pecando e sendo castigados, por isso vocês suportam com paciência. Então Pedro está perguntando, se o seu sofrimento foi causado pelo seu próprio pecado, você errou, você fez escolhas erradas, você fez o que não devia fazer e agora está sofrendo. Ele diz, isso não tem glória nenhuma. Você diz, não, eu estou aguentando aqui com paciência o meu pecado. Mas Pedro diz, isso aí não tem glória nenhuma. O culpado é você mesmo. Lembra? Nós temos um exemplo aqui na Bíblia. Davi, quando ele comete o adultério e ele manda matar Urias, qual é o castigo? O filho morre. Como é que Davi reage? Reclamando de Deus? Como é que ele reage? Aceita. Ele sabia que a culpa era dele, a culpa era dele. Ele aceita. Agora, Pedro continua dizendo, se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é o quê? Agradável a Deus. Isso aqui é o tipo do texto que não é difícil entender. A dificuldade está o quê? Em aceitar. Mas é desse jeito aí mesmo que está dizendo aí. Que quando eu sofro injustamente e eu suporto isso com paciência, que Deus se agrada. É isso que o texto está dizendo?
Vocês estão comigo? Ou a verdade é tão chocante que vocês não conseguem concordar? É isso que o texto está dizendo? Que quando eu sofro injustamente e suporto com paciência, que Deus se agrada. Ok? Isto é o quê? Agradável a Deus. Porque, agora vejam bem a próxima, esse é um texto assim, é como se a gente tivesse sido colocado na cruz, quando a gente lê e entende esse texto. Porque para isto mesmo vocês foram o quê? Chamados. Quer dizer que eu fui chamado para isso? Ah, se eu soubesse. Você diria isso? Rapaz, se eu soubesse que era para isso. Mas o que o texto está dizendo o quê? Que para isso foi que nós fomos chamados. Para isso o quê? Sofrer injustamente e suportar com paciência. Foi para isso que a gente foi chamado. Aí ele continua. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o quê? Exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Eu me lembro uma vez a entrevista de um certo treinador de futebol, né? Um certo jogador, um pouco antes, tinha ofendido esse treinador. Aí quando chegou num próximo jogo, ele era jogador de um time adversário, ele foi pedir perdão para o treinador, só que o treinador não quis perdoar. E aí o repórter falou, o senhor não quis? Não, quis não. O senhor não viu que Jesus fez? Eu não sou Jesus? Foi a resposta clara. Eu não sou Jesus? Ok? Agora nós não temos a opção desse treinador não, viu? Porque nós fomos chamados para seguir o exemplo de Jesus. Nós não temos essa opção. Pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. E aí ele vai citar Isaías. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Isaías 53, 9 ele está citando. Pois ele, quando insultado, o que ele fazia? Não revidava com insultos. Quando maltratado, você vai ver. Era isso? Não, ele não fazia ameaças. Mas fazia o quê? Entregava aquele que julga retamente. Sabe o que faz a gente sofrer sem reclamar? Fé. Só isso. E sabe o que faz a gente reclamar quando sofre? Falta de fé. Pronto, é isso. Porque se eu creio num Deus que é juiz, justo, eu vou reclamar por quê? Eu vou confiar nele. Ele vai no tempo certo, na hora certa, na ocasião certa, do jeito certo, fazer justiça. Eu entrego nas mãos dele, eu confio nele. Aí ele continua, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, vocês foram sarados. Outra citação lá de Isaías 53. Vocês estavam desgarrados como ovelhas. Outra citação lá de Isaías 53, 6. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. O que Pedro quer dizer aqui? Se você agora é ovelha de Jesus, você tem que seguir o exemplo de Jesus. Você não se converteu? Você não estava desgarrado como ovelha e agora não foi convertido a Jesus? Sim. Então você tem que seguir o exemplo de Jesus. Vai sofrer? Vai ou não? Vai. Vai sofrer injustamente? Vai sofrer injustiça? Vai. E deve fazer o quê?
viver reclamando, se martirizando, cheio de autopiedade. É isso? Não. Entregar a Deus. Confiar a Deus. Esta verdade tem muitas aplicações. E muitas aplicações urgentemente necessárias. Uma das causas de divisões familiares pode ser o quê? Sofrimento injusto. Sim? Sim? Mas quem parte para esse caminho? Imitou Jesus? Hã? Nos vários relacionamentos da vida que nós enfrentamos. A injustiça, você conhece um relacionamento absolutamente perfeito, que não tenha nenhuma injustiça? Conhece algum? O seu casamento é assim? Você nunca foi injusto com sua esposa? Não. Ou a esposa com o marido? Os pais com os filhos? Mais ainda os filhos com os pais? E aí? Carrega essa mágoa o resto da vida agora. É isso? É? Vou fazer minha vingança, vai ver. Quando eu tiver 18 anos, vai ver só. É isso? É? Não! Deus vai cuidar. Não é nem viver reclamando, nem se martirizando. É Deus cuidar. Essa é uma lição difícil. Eu não estou falando coisa fácil aqui não. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Difícil. Mas fala da disposição de sofrer, de se sacrificar, de deixar de ter coisas que são nossos direitos, de abrir mão daquilo que é meu direito, para que outros possam viver bem, para que o nome de Deus seja glorificado. Na área dos relacionamentos, enfatizo, isto é extremamente necessário. Nenhum relacionamento alcança uma fruição de bênçãos sem que pelo menos um dos relacionados tenha essa disposição. Mas há uma segunda área que eu quero aplicar e encerrar. Missões. O trabalho de Deus. O trabalho de Deus avança sem sacrifício e sofrimento injusto? Você já ouviu isso? Não avança. Se puder, leia biografias de missionários. Não há notícia de um avanço do Evangelho sem que alguém tenha se disposto a pagar o preço. Ou em saúde, ou em perdas de relacionamentos, ou em perdas financeiras, em várias maneiras. O Evangelho não avança, a gente ficando aqui, confortavelmente, domingo a domingo, no ar-condicionado, nesse calor, cantando, ouvindo a pregação, e depois indo para casa, e só querendo conforto. O Evangelho não avança assim não. Nada contra o nosso conforto aqui, nada contra o ar-condicionado, nada contra isso. Mas que isso não nos acomode. Que se por acaso Deus quiser tirar um de nós daqui e botar num lugar onde o prédio é de sapê, ou mesmo ao ar livre, debaixo de sol, calor e chuva,
sem microfone, sem som, sem data show. Mas é lá que Deus quer nos usar para pregar o Evangelho. Ou nos levar para um lugar onde não tem a classe para criança, para os meus filhos. Eu tenho que assistir o culto ali, com esses meninos aqui me aperreando. Mas é lá que Deus quer que o conforto que Deus nos deu aqui não nos acomode. Se Ele quiser tirar um de nós daqui para sofrer em outro lugar, que seja um sofrimento voluntário e sem reclamar, dando graças a Ele pela bênção de sofrer para que outros conheçam o Evangelho, como Jesus Cristo fez. Mas lembre-se, se nós temos isso aqui, foi porque Jesus sofreu sem reclamar por nós. Amém.